Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara, 12h33. Na edição de hoje a gente vai falar muito a respeito de esporte. Tem para a Paralimpíadas que começou ontem, tem o Jauense que já começou perdendo. A gente também vai falar sobre mais cotas nas faculdades federais do Brasil e também vamos falar, acredite ou não, chegou a nossa vez. Vamos falar sobre a lei de zoneamento, tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, Jornal da Câmara começando, obrigado pela sua companhia aqui com a gente. A gente vai começar essa edição falando a respeito de um projeto do governo federal que vai investir em instituições que treinam novos talentos visando as Olimpíadas de 2016. Vamos ver. Na realidade, as entidades esportivas que podem participar são aquelas do Sistema Nacional de Desporto, ou seja, aquelas que realizam ou participam de competições oficiais no sistema, comitês, clubes, confederações e federações. Até que data elas têm para se inscrever com algum projeto? Bom, elas podem se inscrever até o dia 31 de agosto agora, onde elas têm que colocar a sua aptidão no sistema de convênios do governo federal, o Siconv. E tem um tempo mínimo assim que ela tem que ser de existência para ela participar? Quais são os procedimentos? Os procedimentos nessa fase são procedimentos legais. É claro, ela precisa ter no mínimo 3 anos de existência, ter 3 anos de atividades correlatas aos projetos que ela quer encaminhar ao Ministério e basicamente isso. Após isso a gente vai fazer uma análise exatamente qualitativa da proposta, do contexto que essa proposta está inserido e ver a possibilidade de apoio. Que tipos de projetos podem ser inscritos? Bom, os projetos podem atender desde preparação de seleções, aquisição de materiais, participação ou realização de competições esportivas, e algumas coisas são muito pontuais, dependendo por exemplo, a gente apoia tanto o esporte olímpico, paralímpico, não olímpico, e aí eles têm algumas especificidades, e o edital visa atender essas especificidades. Obrigado pela entrevista. Mais informações do edital no site do Ministério do Esporte. O site é o que aparece na tela. Muito bem, esporte.gov.br é o site onde todo mundo pode se informar. Aliás, só essa semana a gente já deu mais do que duas matérias aqui destinadas a projetos que investem e acreditam no esporte, em novos talentos. Então, mais uma vez, fica o recado para clubes, ONGs, entidades e afins que trabalham com isso, né? Tem dinheiro liberado tanto do governo federal como do governo estadual. E o governo federal, mais uma cota, mais um lote de cotas, né? Eu particularmente já disse aqui, eu sou contra, tudo que é cota eu sou contra. Vaga especial em faculdade, em estacionamento, onde é que seja eu sou contra. Todo mundo é igual até onde eu saiba, então para que cotas? Mas o governo federal tem mais um pacote de cotas, aí a gente vai descobrir juntos cotas para quem dessa vez. A lei já vale para o vestibular do ano que vem. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirmou que a ideia é que as cotas sociais e raciais sejam colocadas em prática de forma progressiva até 2016. Neste período, a meta é que mais de 150 mil estudantes de escolas públicas sejam incluídos nas universidades federais. O único artigo do projeto de lei que foi vetado pela presidenta Dilma Rousseff foi o artigo de número 2. Ele previa que as universidades federais definiriam as formas de seleção dos estudantes. Com o veto, fica valendo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como forma de seleção, combinado com outras formas que vão ser regulamentadas pelo governo e pelas universidades federais, entre elas o tradicional vestibular. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil passa a ter agora 2 grandes desafios. Primeiro é a democratização do acesso às universidades. E segundo, o desafio de fazer isso mantendo um alto nível de ensino e a meritocracia. O Brasil precisa de fazer face a esses 2 desafios, não apenas um.
Nada adianta eu manter uma universidade fechada e manter a população afastada em nome da meritocracia. Também de nada adianta eu abrir a universidade e não preservar a meritocracia. Renata, e agora quem vai conversar com a gente sobre o assunto é Mário Teodoro, secretário executivo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Boa noite, secretário. Boa noite, Paulo. As cotas sociais e raciais são políticas afirmativas que são defendidas historicamente no Brasil pelo movimento negro há décadas. O senhor considera que o movimento negro ele está contemplado nessas cotas sociais e raciais do projeto de lei que virou lei a partir de hoje? Nós consideramos que sim, que o projeto ele inclui cotas sociais e raciais, mas dentro das cotas raciais tem um percentual significativo que é de cerca de metade das cotas totais, o que vai perfazer alguma coisa em torno de 56 mil estudantes contemplados por ano, o que nos parece uma soma bastante significativa, tendo em vista que hoje nós temos em média 8 mil e poucos estudantes negros estudando, 8.700 estudantes negros que estão entrando por cotas nas universidades federais. Agora, o senhor considera que, por exemplo, os negros de classe média no Brasil, que têm um poder aquisitivo maior do que os negros pobres, eles ficam prejudicados por conta das cotas raciais? Não diria prejudicado, eu diria que nesse caso foi uma opção que se fez, foi o projeto possível de se passar no Legislativo, né? O movimento negro sempre defendeu cotas raciais sem nenhum tipo de corte, mas é um projeto possível, é um projeto que nós temos que trabalhar, é um projeto que é significativo do ponto de vista do que vai acontecer com as possibilidades para os estudantes negros, e os estudantes negros de classe média normalmente entrarão facilmente na universidade por conta do estudo, enfim, pelo seu esforço, como todos os estudantes normalmente o fazem, né? Bom, eu não vou discutir, entrar no mérito de vagas de estacionamento, principalmente para deficiente e idosos, porque isso não é o que se diz a matéria. A matéria está falando em relação à faculdade. Eu, Rodrigo, claramente e publicamente sou contra isso, pelo seguinte ponto de vista. Eu conheço casos de pessoas que foram aprovadas em vestibulares de grandes universidades e foram eliminadas para dar lugar para pessoas que ficaram nas últimas colocações, mas por causa da porcentagem de vagas destinadas a cotas, tinham que obrigatoriamente fazer o curso. Ou seja, escola tem para todo mundo. Tem escola particular e tem escola pública. E aí? Aí vai trabalhar durante o dia, estudar à noite e vai estudar como todo mundo. Não adianta ter cota, ser beneficiado se a pessoa não tem capacidade para o aprendizado. Então, vai estar empurrado, né? E vamos empurrando todo mundo e assim vai seguindo o país. Bom, o tempo está curto e o tempo também está seco. Vamos ver a previsão do tempo para hoje. Uma frente fria que atravessa o Brasil, rompendo o bloqueio atmosférico, avança do sul para o sudeste e, no momento, ela está posicionada entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, provocando chuvas bem fracas aqui somente entre essa faixa aqui do Vale do Paraíba, entre São Paulo e também o Rio de Janeiro, e também uma faixa muito estreita do litoral do Espírito Santo. Essas chuvas são muito fracas, isoladas, de baixo volume acumulado, ocorrem mais intercaladas com períodos de melhoria, portanto o sol também se faz presente nessas áreas, e o que predomina na região sudeste é um tempo mais firme e ensolarado. Todas as áreas claras do mapa indicam um dia que começa já com bastante sol, poucas nuvens no céu e grande amplitude térmica. Depois de uma frente fria, sempre vem uma massa de ar mais frio que derruba a temperatura e os ventos mudam do quadrante sul. Por isso que amanhã fica um pouco mais gelada no estado de São Paulo, com mínima de 14 graus na capital paulista e 8 graus na Serra da Mantiqueira. E na região do Triângulo Mineiro, essas temperaturas já ficam um pouco mais agradáveis, na casa dos 17 graus. Com relação às temperaturas máximas da tarde, com o tempo firme e a presença do sol, as temperaturas gradativamente vão se elevando e ficam cada vez mais agradáveis. Só faz ficar bastante calor sobre o norte de Minas Gerais, entre 33 e 34 graus, e o friozinho continua na faixa sul e litoral do estado de São Paulo, não passa dos 23, 25 graus aqui na capital paulista, e na região do Rio de Janeiro, mesmo com os ventos que sopram do quadrante sul, a capital fluminense fica com máxima de 27 graus até o meio da tarde.
Muito bem, tá aí, portanto, a previsão do tempo fornecida pelo Instituto SOMAR de Meteorologia. E esses dias eu estava falando para vocês a respeito das queimadas, né? A Val levantou lá pra gente, cabe realmente a CETESB fazer a fiscalização das queimadas não controladas no estado, porque ainda existe até 2014 a possibilidade de se realizar queimadas controladas em todo o estado de São Paulo, mas aí tem o trâmite de avisar a CETESB, né, comunicar órgãos específicos para fazer a realização de queimadas. Vamos mudar de assunto agora, falar de esportes. Começou ontem em Londres, oficialmente, a Paralimpíadas. Não é mais Paraolimpíadas, segundo o Carlos Martins, é Paralimpíadas. A gente vai ver agora o ministro do Esporte, que estava lá falando a respeito da expectativa da participação dos brasileiros. Vamos ver. Qual a expectativa do senhor para o esporte paralímpico aqui em Londres com esse crescente investimento do governo? Em primeiro lugar, registrar aqui o esforço desses atletas, dos treinadores, das equipes e do Comitê Paralímpico, merece o reconhecimento da sociedade e do governo. Daí, nós termos realizado um grande investimento na preparação dos atletas, um investimento direto via Bolsa Atleta e outros investimentos na realização de jogos preparatórios que corresponde ao esforço que esses atletas fazem não só para superar na vida as adversidades, mas também se constituir como referência para a sociedade. O Brasil já ficou entre os 10 países melhores em Pequim e a expectativa agora é subir para a 7ª colocação. O senhor acredita nesse potencial do país para levar mais medalhas ainda nesse ano? Eu acredito, porque eles vêm se superando a cada Olimpíada. O desempenho em Pequim foi um desempenho muito bom e creio que em Londres nós teremos um desempenho compatível com o esforço dos atletas e também com o investimento que o poder público fez. Acho que estaremos bem colocados também em Londres. Muito bem, tá? A Paralimpíada, o Cláudio estava falando aqui que a Paralimpíada é uma cota também. Mas é justo, eles lutaram pelo espaço e tem agora os Jogos Olímpicos deles. Querendo ou não, já é discriminação do mesmo jeito, né? Devia ser todo mundo junto. E cadê aquele negócio que é todo mundo igual perante a lei, perante Deus, perante sei lá eu quem? Tá tudo de ponta cabeça mesmo. Vamos continuar falando de esporte. Ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Vamos aos resultados, então, da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos perdeu e perdeu feio para o Bahia na Vila Belmiro, 3-1 para o Bahia. O Coritiba venceu o Internacional 1-0. O Atlético Mineiro empatou com a Ponte Preta 2-2. O Palmeiras perdeu para a Portuguesa. Os palmeirenses estão desesperados, 3-0 para a Portuguesa. O Náutico venceu o Figueirense por 3-2. Ainda continuando os jogos, o Fluminense empatou com o Corinthians 1-1. O Grêmio venceu o Vasco por 2-0. O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 2-0. Completam a rodada hoje Flamengo e Sport, São Paulo e Botafogo. Após os jogos de ontem, a tabela de classificação do campeonato está assim. O Atlético Mineiro segue líder com 44 pontos, seguido do Fluminense, que tem 43. O Grêmio vem na sequência com 40 e o Vasco 35. São Paulo, Cruzeiro e Internacional têm 31 pontos. Botafogo 28, Náutico 27 e o Flamengo 26. Virando a tabela, aparece o Santos também com 26 pontos. O Corinthians é o 12º com 25, os mesmos 25 da Portuguesa. A Ponte Preta tem 24 e o Coritiba 22. O Bahia aparece na 16ª colocação com 20 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, o Palmeiras, que gostou da posição que ocupa, é o 17º com 16 pontos. 16 pontos também tem o Atlético Goianiense. O Sport é o 19º com 15 pontos e o Figueirense é o Lanterninha com 14 pontos.
Muito bem, tá aí os resultados do esporte. Hoje de manhã o Beto Fração me contou a seguinte piada, que o pessoal que está fazendo, a gente estava falando agora há pouco de faculdade, né, de universidades, que podem estudar o Palmeiras, afinal de contas é certeza de que vai cair. Piada meio sem graça, é que eu não sei contar piada. Amanhã vai acontecer a tão aguardada audiência pública da lei de zoneamento. Já tá tudo certo com a Val? Não. Vamos ver então primeiro a chamadinha aqui da TV a respeito da lei de zoneamento, convidando a população a participar. A presidência da Câmara Municipal de Jaú, na garantia da gestão democrática da cidade, convida a todos para a audiência pública no dia 31 de agosto, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal, para a discussão do projeto de lei complementar do Executivo, número 005 de 2012, que revisa a lei complementar número 298 de 2007 e dispõe sobre o zoneamento, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no município de Jaú e da outras providências. Muito bem, assunto sério, né, de interesse de toda a cidade, essa audiência pública. Aliás, fica o convite aqui para todo mundo participar amanhã, 10 horas da manhã. Entendemos, é um horário complicado, mas tem que ser pelo menos no horário comercial. Amanhã, 10 horas da manhã, a TV Câmara, por estar passando por uma época eleitoral, deixar bem claro isso, tá? A gente não vai transmitir a audiência pública ao vivo. A audiência pública será transmitida logo na sequência, né? Assim que ela acabar, caso não precise de edição, vai ser transmitida na sequência. Se não, e tudo der certo, vai ser transmitida depois da edição do Jornal da Câmara, que amanhã acontecerá de lá do plenário, tá bom? Ou melhor, depois do horário eleitoral, porque tem o Jornal da Câmara, horário eleitoral, e aí depois às 1h30, 1h30 da tarde, a gente vai mostrar para vocês a audiência pública. Agora sim, a gente vai falar com a Val, que está com o Atílio Gasparotto, que é o presidente da comissão, que está com a lei de zoneamento, né? Está lá na comissão do Atílio. Oi, Val. Olá, Rodrigo. E a Câmara Municipal de Jaú realiza nesta sexta-feira, dia 31, a primeira audiência pública a respeito do projeto de lei de zoneamento, parcelamento e uso do solo aqui em Jaú. Será realizada às 10 horas da manhã na Câmara Municipal, aqui no plenário. E eu converso com o vereador Atílio Durval Gasparotto, que é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é quem convocou essa audiência pública. Vereador, eu gostaria de saber do senhor, primeiramente, o que é uma audiência pública e para que ela vai servir realmente? A audiência pública ela serve para que a população e as entidades de classe se manifestem em relação a um projeto de lei ou um projeto já tramitando nas comissões, Constituição, Justiça e outras comissões. Cada segmento na sua comissão, e esse da lei de zonamento é na Constituição, Justiça e Redação, o qual eu sou presidente. Quer dizer, então, que quem comparecer à audiência pública dessa sexta-feira pode apresentar qualquer tipo de sugestão para melhorar, de repente, esse projeto de lei? Perfeitamente. Isso será acatado ou não. Essas proposituras, essas coisas poderá ser acatado ou não, dependendo. A gente vai fazer os estudos, anotar, fazer os estudos e acata ou não essas sugestões. Okay. E quem resolver fazer essas sugestões deve fazer verbalmente ali na hora ou apresentar algum documento por escrito? Como a ata é digital, pode ser até verbal, que depois ela vai ser transferida no papel e para que a gente analise e acate ou não. E normalmente nesse tipo de projeto os vereadores costumam apresentar emendas, também sugestões. Essas emendas dos vereadores já começou? Tem prazo para terminar? Como que seria isso? Bem, após a audiência pública, eu vou abrir um prazo para a propositura de emendas dos vereadores. E terminando esse prazo, eu tenho que dar o parecer e marcar uma nova audiência pública. Vereador, o senhor acredita que, no caso, esse projeto do zoneamento, ele será votado ainda este ano aqui na Câmara de Jaú e talvez até antes das eleições ou não? Bem, eu estou acompanhando os prazos, você vê, essa lei já está na Câmara já há 3, 4 anos e até agora, até agora não foi resolvido. Por quê? Você veja bem, dia 23 de março desse ano, ela foi enviada
para a Câmara pelo Poder Executivo. A Lei 5/2012. No dia 18 de abril, o prefeito enviou um substitutivo do projeto da Lei Complementar número 5 de 2012. No dia 29, o Poder Executivo enviou um ofício retirando o substitutivo. Dia 4/6 de junho, portanto, foi enviado a Lei Complementar original novamente. Dia 6/6, enviou um ofício adequando a lei original. E no dia 25 de julho, foi enviado um ofício alterando a lei original novamente. Portanto, tem um prazo aí de 30 dias que se encerra dia 13 de setembro. Aí eu abro as proposituras de emendas e posteriormente marcar uma nova audiência pública para a população e as entidades de classe analisarem as emendas propostas pelos vereadores. E eu acredito que até a eleição dessa forma não vai ter condições de ser votado, mas acredito que votar esse ano vai ser sim, com certeza. Vereador, há pelo menos 3 semanas, há 3 sessões ordinárias, a pauta da sessão está trancada. Alguns vereadores, pelo menos 6 vereadores, alegam que só vão destrancar a pauta, quer dizer, só irão votar novos projetos após a votação desse projeto de zoneamento. Com a audiência pública que acontece nesta sexta-feira, o senhor já acredita que na próxima segunda-feira a pauta estará destrancada? Olha, eu falo por mim, né? Os vereadores que ali estão trancando a pauta e saindo da sessão para que a ordem do dia não seja votada, posto em prática, eu falo por mim. Eles, lá em 28 de setembro, eles não aprovaram as emendas dos vereadores que foram propostas para o projeto anterior. E era um projeto com bastante erros, tanto é que foram propostas 53 emendas no projeto, onde alguns vereadores retiraram suas emendas, mas não aprovaram a dos outros. Portanto, esse projeto deveria ter sido votado lá em setembro, dia 28 de setembro de 2011. E hoje esses mesmos vereadores estão trancando a pauta, atrapalhando o andamento dos trabalhos da Câmara, porque eles estão querendo atropelar, inclusive, as audiências públicas. E eu estou dentro do prazo, eu estou fazendo o meu trabalho, consciente do que eu estou fazendo, e espero que eles tenham consciência, ou estão fazendo isso para aparecer para a população, ou coisa parecida, porque é um período de campanha eleitoral. A Comissão de Constituição e Justiça ela está dentro dos prazos legais. Com certeza, e eu vou acompanhar os prazos conforme a lei me ampara. E, vereador, por que esse projeto ele gera tanta discussão e é tão importante para a cidade, para o município no caso? Esse projeto é um projeto que determina tamanho de lotes dentro de um loteamento, determina a aprovação do loteamento, determina, dependendo da situação geográfica do terreno, as exigências que tem que ser feitas. Ele que determina os locais onde será implantado loteamento para a população de baixa renda, ele que determina aonde que podem ser construídos lotes industriais de nossa cidade, porque nós hoje, por exemplo, temos aí dentro da cidade muito barracões, muita fábrica, indústria, atrapalhando até a população. Então, essa lei, ela determina os locais que possam ser implantados esses loteamentos e esses lotes industriais, tanto quanto os residenciais. Obrigada, vereador. E é isso aí então, Rodrigo. Fica o convite para toda a população de Jaú comparecer nesse dia 31, nesta sexta-feira, na Câmara Municipal, aqui no plenário, para a primeira audiência pública do projeto de lei que revisa aí o zoneamento, parcelamento e uso do solo. Pessoal, tá chegando o horário eleitoral. Tchau, até amanhã!